Olá, meninos e meninas. Dando continuidade aí às nossas aulas, hoje nós vamos falar ainda, sobre a questão lá da Era Vargas, mas nós vamos falar de um assunto específico aqui do estado de Goiás, que foi a Marcha para o Oeste. Só lembrando, Vargas, quando ele deu lá o golpe e instituiu o Estado Novo, em 1937 a 1945, em 1938, ele lançou, vamos assim dizer, esse programa Marcha para o Oeste. O que era esse programa, né? O porquê dessa preocupação? Então agora a gente vai ter que voltar um pouquinho para a gente recordar. Vocês se lembram que a República Velha, ela foi caracterizada e marcada pela predominância da política do café com leite, São Paulo e Minas, do predomínio político desses dois estados, praticamente São Paulo e Minas tinha um controle não só econômico do país, como também político, né? As grandes oligarquias cafeeiras e também do leite. Só que, quando Vargas deu o golpe, né, do Estado Novo, um dos objetivos do Vargas era justamente consertar, se é que a gente pode chamar assim, essa deficiência, vamos assim dizer, que tinha ficado marcada também pela questão da República Velha, que foi a liderança, predomínio, basicamente, o Brasil, gente, estava dividido entre a região sudeste, São Paulo e Minas, né, os grandes líderes econômicos do país, e a região sul. Então, o sul e o sudeste era praticamente o Brasil que se conhecia. E havia um Brasil esquecido, um Brasil inabitável, um Brasil que ninguém falava, um Brasil deserto, desconhecido, que era justamente a região norte e a região centro-oeste. Então, essas duas regiões, norte e nordeste, a gente poderia dizer que elas tinham sido esquecidas. E, obviamente, que ao longo da República Velha não houve nenhum governador, não houve nada para resolver essa questão dessas duas regiões, praticamente, vamos assim dizer, um Brasil esquecido, um Brasil à parte. Então, em 1938, o Vargas lança esse programa, Marcha para o Oeste, que tinha como objetivo tentar fazer com que a região centro-oeste e a região norte pudessem integrar, ou seja, fazer uma ligação com as duas regiões, o sul e o sudeste. Até num discurso que ele faz, ele deixa bem claro que tanto o norte como o centro-oeste eram praticamente impenetráveis, porque não havia estradas, não havia rodovias viáveis, né, que pudesse chegar até essas regiões. Havia também a questão de serem duas regiões totalmente despovoadas. Havia a questão da própria população indígena, só lembrando que na época da colonização, quando os bandeirantes vieram desbravar o que a gente chama de interior do país, né, na questão da procura por ouro e prata, na questão da caça ao índio, vamos lembrar que os bandeirantes foram os responsáveis por penetrar, até então, na época da colonização, lugares impenetráveis, como um deles, inclusive a própria região centro-oeste e, a gente pode dizer também, boa parte de Minas Gerais. Então, pessoal, o que vai acontecer? Quando o Getúlio faz esse discurso, né, de falar, olha, vamos criar formas da gente estabelecer essa ligação. A região centro-oeste tem rios, mas são rios, que ele falava, né, de rios que precisa de rios navegáveis, assim como a região norte, né, tem rios importantes, mas não são navegáveis. Então, o que ele queria, basicamente, era criar essa integração entre a região centro-oeste e norte com o restante do país, o que na época se chamava de região, vamos assim dizer, litorânea, certo? E ele vai até evocar a figura do bandeirante, não aquele bandeirante que a gente já estudou,
mas agora é como se surgisse um novo bandeirante, que vai levar, né, que vai, vamos assim dizer, fazer com que essas duas regiões se tornem regiões acessíveis, desbravar essas duas regiões, mas seria um bandeirante moderno. E qual que é a função desse bandeirante? Urbanizar essas duas regiões, o Centro-Oeste e a região Norte. Bom, qual que era a proposta de Vargas? A proposta de Vargas era criar uma rede de contato, fazer essa ligação entre Norte, Centro-Oeste com o restante do país, as duas regiões mais ricas, construindo o quê? Gente, não tinha outro jeito. Se queria fazer uma urbanização, para urbanizar tinha que construir uma malha, uma malha rodoviária e até mesmo uma malha ferroviária. Então, durante os anos ainda de governo de Vargas, até 1945, a gente pode dizer que esse projeto de implantação dessas malha rodoviária, que ele dizia o seguinte: construindo as estradas, na margem dessas estradas, nós vamos começar um núcleo de povoamento. E ele queria o quê? Que essas regiões, tanto a Centro-Oeste como a região Norte, pudessem se tornar as regiões agrícolas para aumentar a questão de subsídio, a questão de alimentos, né? Aumentar a questão da produção de alimentos para mandar para a região Sul e Sudeste. Então, essa era uma das propostas. E também fazer com que houvesse essa ligação para, inclusive, exportar os produtos agrícolas. Muito bem. Gente, então, no primeiro momento, foi até construída, né? Algumas estradas foram realmente construídas. A intenção de se construir esse povoamento, fazer com que houvesse vilas e começar ali um povoamento às margens das estradas, não deu muito certo. Mas a gente pode dizer que, ao final do governo Vargas, em 45, lembre-se, né, quando ele foi deposto, né, ele foi obrigado a renunciar, não deposto, perdão, ele foi obrigado a renunciar. A gente pode dizer que o plano deu um pouco certo aqui na região Centro-Oeste. Mas mesmo assim, essa região continuou despovoada, uma região muito pobre economicamente para a época. Então, a gente, se nós fôssemos dizer, foi um sucesso? Relativamente, porque a região Norte continuou totalmente isolada. Então, não houve, deixar isso bem claro, não houve essa integração entre Norte, Centro-Oeste, né? Primeiro ligar o Norte ao Centro-Oeste e do Centro-Oeste para a região Sul e Sudeste. Do Centro-Oeste para Sudeste e Sul, houve até uma ligação. Já houve ali o início de alguma coisa. Mas a integração Norte e Centro-Oeste aí não resolveu, tá certo? Então, essa marcha para o Oeste, ela obteve um sucesso relativo em relação ao Centro-Oeste. Um pouquinho da região Centro-Oeste, mas em relação à região Norte, o Norte continuou esquecido, tá? Agora, o que nós vamos fazer uma ligação aqui, aproveitando o assunto, nós vamos falar sobre a construção da cidade de Goiânia, né? A capital do estado de Goiás. Aí você vai me perguntar, o que tem a ver com Vargas? Tudo a ver. A gente pode dizer que a Revolução de 30, lembra? Quando o presidente Washington Luiz foi deposto pelos militares e os militares entregaram o governo para o candidato derrotado da Aliança Liberal, que era Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, e o candidato era Vargas, a gente já falou sobre isso. Então, ali no início daquela Revolução de 30, a gente pode dizer que a construção de Goiânia, já a ideia de se tirar a capital do estado, que era lá, né, a gente chama de Goiás Velho ou Vila Boa, a antiga Vila Boa, né, hoje se chama, a maioria hoje, né, cidade de Goiás, ela já nasceu ali com a Revolução de 30. Então, a gente pode dizer que a construção, né, da nova capital do estado de Goiás, ela é filha da Revolução de 30. Por que filha? Gente, vamos lembrar.
nós tivemos uma aula sobre o coronelismo em Goiás. Durante o período da colonização do Brasil, vocês vão lembrar que eu falei para vocês, né, lá no finalzinho do século XIX, nós tivemos famílias que praticamente mandavam e desmandavam no estado de Goiás, né? Família Caiado, né? A família Bulhões e também Veiga Jardim, família Jardim. Então essas três famílias praticamente centralizavam a questão política aqui no estado de Goiás, os famosos coronéis, né? Seriam os coronéis de Goiás. Então, a questão da construção de Goiânia, ela já nasceu assim junto com a própria Revolução de 30, por quê? Porque a partir do momento em que houve a ruptura com aquela questão da própria República Velha e também, deixar bem claro, quando houve, Goiás praticamente rompe com o governo Vargas, ali praticamente já era o embrião para que houvesse esse projeto de tirar a capital de Vila Boa, ou cidade de Goiás, e trazer e construir uma capital, né, em outro local. No caso, começou por Campinas, né, o bairro hoje que é Campinas. E depois o projeto, né, da cidade de Goiânia. Então, só para deixar bem claro, gente, a construção da capital de Goiânia, ela, na verdade, ela foi praticamente um rompimento com essas oligarquias, essas três famílias que praticavam, vamos assim dizer, o coronelismo em Goiás, ou seja, é o fim das oligarquias aqui no estado de Goiás e basicamente o rompimento, né, vamos dizer que é o rompimento com essa prática, ou seja, é a descentralização desse poder, porque era antes tudo na mão, né, a briga entre essas três famílias para saber quem mandava mais. Então, praticamente, houve uma descentralização, tá certo? Não se esqueçam que o projeto, né, começou com Pedro Ludovico Teixeira, ele foi interventor do governo Vargas, e a pedra fundamental, né, vamos assim dizer, o lançamento da construção da nova cidade se deu em 24 de outubro de 1933. Então, ali foi assinado, né, vamos assim dizer, a ordem da construção dessa nova capital e o lançamento que a gente chama da pedra fundamental, tá? Então, a gente, só para que vocês possam entender melhor, lembrando que já em 1725, no século XVIII, o Conde dos Arcos praticamente foi o governador, né, da província de Goiás, lá na cidade de Goiás. E depois disso aí veio a questão do início, né, vamos assim dizer, do coronelismo, dessas oligarquias agrárias e dessa disputa pelo poder no estado de Goiás. A partir do momento em que houve o rompimento, até mesmo com o próprio governo Vargas, a construção de Goiânia passou a ser o rompimento com essa oligarquia agrária, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e até a próxima. Tchau, gente!